Quantas profecias do fim do mundo você já viu? Dos maias a Nostradamus, temos diversos famosos que ficaram presentes em nossas mentes, mas um sérvio acabou sendo muito pouco falado e ele acertou tudo da Primeira Guerra Mundial em diante. Inclusive, ele profetizou a Terceira Guerra Mundial e como ela será. Fica aqui no vídeo e eu te conto tudo sobre as suas profecias. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plachina aqui. Você provavelmente conhece as profecias de Nostradamus ou mesmo as de Baba Vanga, a mulher que previu o 11 de setembro. Mas você já ouviu falar do camponês sérvio Mitar Tarabić? Assim como os dois anteriores, ele também fez algumas visões do futuro assustadoramente precisas. E apesar de não ser educado e não escrever ou ler direito, felizmente ele teve quem anotasse todas as suas profecias. Mitar Tarabić foi um camponês de Crema, na Sérvia, que viveu entre 1829 e 1899. Suas visões foram escritas em um caderno por seu padrinho, um padre ortodoxo chamado Protazaharić Zaharić. Ele era um dos poucos homens alfabetizados da comunidade e graças a ele temos acesso às profecias que se transformaram num verdadeiro mito. Tarabić disse ao seu padrinho certa vez: "Veja, meu padrinho Zahari, nas montanhas eu observo e vejo e ouço tudo. É assim que sei o que acontecerá a todos nós, a esta nação e ao resto do mundo. Como vejo e ouço tudo, não consigo explicar nesta língua. Não sei a palavra para explicar como, mas foi o que me disseram." E Zaharić respondeu: "Cabe a mim escrever, e só o tempo dirá que o que não sabemos não significa que não exista." O caderno em que Zaharić anotou as profecias foi danificado pelo fogo em 1943, após uma ocupação do exército búlgaro na Sérvia. Felizmente, ele não foi destruído e voltou para as mãos da família do padre Zaharić. Para conhecer todas essas profecias, se inscreve aqui no canal e liga as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre terror e suspense, lendas, teorias e true crime todas as semanas. Mas sobre o que são essas profecias? Mitar Tarabić previu uma série de coisas que incluem eventos políticos na Sérvia no século XIX, todos os períodos da Primeira Guerra Mundial, Segunda e até da futura Terceira Guerra Mundial. Sua primeira previsão foi um assassinato e um novo governante. O que ele previu? Após o assassinato do rei e da rainha, Alexandre Draga Obrenović, os Karađorđević chegarão ao poder. Após a previsão, em 1903, Alexandre e Draga Obrenović foram assassinados e Petar Karađorđević tornou-se o governante da Sérvia. Depois, aconteceu a profecia da Primeira Guerra Mundial. Logo após esta guerra, outra guerra começará. A grande guerra em que muito sangue será derramado. Se esse sangue fosse um rio, uma enorme pedra de 300 quilos rolaria em sua corrente facilmente. Um poderoso exército do outro lado de um rio, 3 vezes maior que o nosso, vai nos atacar. Assim, em 1914, o Império Austro-Húngaro iniciou uma guerra contra a Sérvia. O conflito se desenvolveu na Primeira Guerra Mundial. Depois, ele falou sobre a participação dos alemães. Então, um exército ainda maior virá do norte e nos atropelará. Nossa terra será devastada. Estaremos morrendo de fome e doença em grande número. E foi exatamente o que aconteceu. As forças alemãs iniciaram seu ataque a partir do norte e em dezembro de 1915 eles derrotaram os sérvios. E isso leva à profecia do fim do Império Austro-Húngaro. Ouça-me, meu bom pai, depois da Primeira Grande Guerra, a Áustria desaparecerá e a Sérvia será tão grande quanto o Reino Real. Viveremos juntos com os nossos irmãos do Norte. E assim, em 1918, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido e o novo Estado dos eslovenos, croatas e sérvios foi proclamado. Depois aconteceu a profecia sobre a Rússia na Segunda Guerra Mundial. No início, a Rússia não vai travar uma guerra,
mas quando atacado pelo exército maligno, eles vão revidar: há um czar vermelho no trono russo. E como dito por Tarabich, apesar da Rússia ser neutra quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, a sua posição mudou em 22 de junho de 1941, quando tropas nazistas alemãs invadiram a União Soviética. Assim, Joseph Stalin e suas tropas revidaram. E houve ainda a profecia do fim da guerra. A Rússia fará uma aliança com os outros grandes reinos sobre os mares, e eles queimarão o anticruz torto e libertarão todo o povo escravizado da Europa. E essa história todos conhecemos, sobre o reino sobre o mar dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Depois, houve a profecia das Nações Unidas. Após a Grande Guerra, a paz reinará em todo o mundo. Muitos novos estados aparecerão: preto, branco, vermelho e amarelo. Forma-se um tribunal internacional que não permite que os países lutem entre si. Essa corte estará acima de todos os reis. Onde uma guerra começa, o tribunal julgará com justiça, tentando transformar ódio e carnificina em amor e paz. Os sortudos que vivem para ver esses tempos serão mais do que felizes. E assim surgiu a Organização das Nações Unidas, criada em dezembro de 45, compreendendo 51 países. O capítulo 6º da Carta é sobre o estabelecimento pacífico de disputas. O artigo 33 diz que o Conselho de Segurança deve encorajar as nações competidoras a buscar uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, acordo judicial, recorrer a agências ou acordos regionais ou outros meios pacíficos da sua própria escolha. Mas apesar da ONU, ainda houve profecia de outras pequenas guerras. Depois de um tempo, alguns grandes reis, bem como alguns pequenos, começarão a fingir o seu respeito pela corte enquanto fazem o que querem. Muitas pequenas guerras começarão por causa disso. Milhares e milhares morrerão, mas não haverá grandes guerras. E nós sabemos que muitas guerras menores ocorreram como previsto. Exemplos incluem a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, entre outras várias pelo mundo. A próxima profecia falava ainda sobre guerras, mas agora com Israel. Haverá algumas guerras ao redor do reino de Israel, mas cedo ou tarde a paz irá até mesmo lá. Nessas guerras, irmãos lutam contra irmãos, então eles fazem as pazes e se beijam, mas seu ódio permanece. Todas essas pequenas guerras são iniciadas pelos grandes reinos por causa de sua maldade e malícia. Aqueles que lutam e massacram uns aos outros fazem isso por causa da sua estupidez cega. Em 9 de outubro de 2023, Israel declarou formalmente guerra ao Hamas depois que o grupo militante islâmico lançou um ataque surpresa sem precedentes e altamente coordenado que matou mais de 700 israelenses. E antes mesmo desse conflito, guerras entre irmãos ocorreram, como a Guerra Árabe-Israelense, a Guerra Civil Libanesa, a Guerra Irã-Iraque e a Guerra Iraque-Kuwait. Mas nem só de guerras tratam as profecias de Tarabich. Ele também falou sobre dinheiro, carros e aviões. Nosso reino será forte, bem amado e respeitado por todos. As pessoas só comerão pão branco e trigo integral quando quiserem. Todo mundo vai andar em carros sem bois. As pessoas viajarão no céu, olhando para a nossa terra como se estivessem subindo na montanha Tara duplicada. E no período sem guerras mundiais, houve um período de prosperidade econômica, além das invenções como o carro e o avião. Até mesmo sobre a televisão Tarabich falou. Os homens construirão uma caixa, e dentro haverá algum tipo de aparelho com imagens, mas eles não serão capazes de se comunicar comigo já morto, mesmo que este aparelho de imagem seja tão próximo deste outro mundo quanto os cabelos no couro cabeludo humano estão próximos um do outro. Com a ajuda deste dispositivo de imagem, o homem será capaz de ver tudo o que está acontecendo em todo o mundo. Outra profecia ainda fala sobre escavar por ouro.
As pessoas perfurarão poços no fundo do solo, escavarão ouro, e que lhes dará luz, velocidade e poder, e a terra derramará lágrimas de tristeza, porque haverá muito mais ouro e luz em sua superfície do que em seu interior. A terra sofrerá por causa dessas feridas abertas. Apesar dele usar a palavra ouro, hoje sabemos que ele está falando do nosso petróleo e do impacto que o uso do petróleo tem na terra para o bem e para o mal. Tarabit viveu em um tempo basicamente rural, mas ele fez previsões sobre o êxodo também. Aqui em casa será o mesmo que em todo o mundo. As pessoas começarão a odiar o ar limpo e esse frescor divino e toda a beleza divina e se esconderão em ranhura. Ninguém vai forçá-los a fazer isso, mas eles farão isso por vontade própria. Aqui em Crema, muitos campos se tornarão um prado e muitos lares serão abandonados, mas então aqueles que partirão voltarão para se curar respirando ar fresco. E assim aconteceu. As pessoas se mudaram para as cidades e acabaram voltando para o interior para suas férias ou para relaxarem da vida agitada em suas selvas de pedra. Entre suas últimas profecias, ele falou sobre uma estranha doença. O mundo inteiro será atormentado por uma doença estranha e ninguém será capaz de encontrar uma cura. Todo mundo vai dizer, eu sei, porque eu sou aprendido e inteligente. Mas ninguém vai saber de nada. As pessoas pensarão e pensarão, mas não serão capazes de encontrar a cura certa, que será com a ajuda de Deus ao seu redor e em si mesmas. Tarabit poderia estar falando da nossa Covid-19, que apesar de termos vacinas, não temos uma cura, mesmo com os esforços da Sociedade Médica Mundial. E por fim, a profecia da Terceira Guerra Mundial. As pessoas que travarem esta guerra terão os seus cientistas que inventarão diferentes e estranhas balas de canhão. Quando explodirem, essas balas de canhão, em vez de matar, lançarão um feitiço sobre todas as vidas, pessoas, exércitos e gado. Esse feitiço vai fazê-los dormir, e dormir eles vão em vez de lutar, e depois disso eles voltarão aos seus sentidos. Lembre que Tarabit viveu entre 1829 e 1899. O feitiço que ele fala em sua profecia pode ser a radiação de uma bomba atômica, ou talvez até de uma arma biológica específica. Sabemos que estamos num período de tensão mundial bem alta, e como podemos ver, suas visões tiveram uma linearidade de eventos no século passado e nesse de uma precisão bem incrível. Se pensarmos assim, a grande profecia pós-Covid pode se realizar a qualquer momento a partir de agora. E sabemos como Estados Unidos, Rússia, China e outros estão se comportando. A qualquer momento, algo pode dar errado. É só alguém dar o comando errado. E aí, você conhecia as profecias de Mitar Tarabit? Conhece algum outro profeta com visões do futuro? Me conta aqui nos comentários. E se gostar de terror e suspense, que tal deixar a sua casa com esse tema também? Veja alguns itens para decorar a sua casa com os produtos linkados aqui na descrição do vídeo. E se quiser mais histórias de lendas de terror, acesse essa playlist aqui com mais vídeos de lendas e teorias para você curtir. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Até mais!